por que nós temos conflito na nossa vida? Então o tema de hoje, né? De onde surgem os conflitos familiares? De onde surge? Então a gente tem relação com a nossa família, relação com os nossos familiares, e a gente começa a separar um do outro, e muitas vezes essas relações são muito difíceis, muito conflituosas, muitas brigas, desarmonias, e isso gera em nós, isso gera em mim, gera em você uma cobrança, uma dificuldade de lidar com a vida, uma certa culpa. Eu quero me relacionar bem com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, mas eu não consigo, amor. Isso é uma sensação muito ruim, porque nós pertencemos a esse sistema, né? Nós estamos lá presentes, nós fazemos parte desse sistema e muitas vezes essas brigas, esses desentendimentos, esses conflitos é algo que nos afasta dos nossos familiares. Então é muito comum, infelizmente, nós vemos pessoas que ficam muito tempo, você vê o pai, a mãe, os irmãos, às vezes é por conta, né, da distância geográfica, mas muitas vezes é por causa do conflito. Olha, cara, eu não consigo me dar bem com a minha mãe, consigo me dar bem com meu pai, então eu acabo me afastando, fico meses sem conversar com meu pai, com a minha mãe. Às vezes o negócio complica mais na própria casa, nós vemos pessoas que não conseguem se relacionar com os filhos, nós vemos casais, né, que não conseguem se relacionar, vira uma briga, um conflito constante. E aí é um sofrimento muito grande para essas pessoas. Porque o que todos nós queremos? Ter uma tranquilidade, uma paz. Nós queremos viver de forma tranquila, nós queremos viver de uma forma harmoniosa na nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue. E a gente vai entender, né, de onde que surge tudo isso. Então, primeiro, nós precisamos entender o conceito, né, de conflito. O que é um conflito? Como administrar, né? Então, o conflito é uma intenção de viver uma vida mais leve. Quando eu tenho a intenção de olhar para os meus conflitos, quando eu tenho a intenção de identificar quais são os maiores conflitos, qual que é a minha intenção? Ter uma vida leve, uma vida tranquila. Conflito é uma oposição de ideias. Conflito é uma forma diferente de enxergar a vida. Então, primeiro eu preciso entender, cada um de nós temos uma forma, um jeito de enxergar a vida, de termos as nossas opiniões. E tudo isso é formado onde? Né? Lá nos nossos primeiros anos de vida. Então, até os 7 anos de idade, nós formamos, né, o nosso caráter e a nossa personalidade. Então, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, a gente vai criando, né, a nossa forma de pensar, as nossas crenças, né? Muitas vezes a gente fala muito sobre isso. Eu tenho uma crença limitante. Por quê? Porque é algo que está enraizado na nossa mente inconsciente. Então, para que a gente consiga entender. Então, eu tenho a minha forma de pensar, você tem a sua forma de pensar, minha mãe tem uma forma de pensar diferente. Então, quando eu começo a ter essa oposição, né, e sentimentos e interesses, em outras palavras, né, trata-se de um choque de forças contrárias. Muitas vezes é isso. Eu penso de uma forma, meu marido pensa de outra forma. Eu quero impor aquilo que eu penso da forma que eu penso e ele pensa totalmente diferente. Aí começam a surgir os conflitos. Então são forças contrárias, opiniões divergentes. Cada um tem a sua própria opinião, baseado no quê? Na sua própria experiência, nos seus próprios condicionamentos. E o que são nossos condicionamentos? São as nossas crenças. Aquilo que eu acredito ser. E por que eu acredito ser dessa forma? Porque eu aprendi desse jeito. Eu fui condicionado desse jeito. Ou então eu vivo num grupo de pessoas e que em algum momento as pessoas vão pensar de forma diferente. E aqui a gente está falando de conflitos familiares, mas a gente tem conflitos com muitas coisas, né? Então, com a forma de trabalho, com a forma de educar os filhos, da forma de se relacionar. Então, quando a gente vai, né, para o campo da política, não é o caso aqui, mas enfim, né, só para a gente citar exemplo, eu penso que deveria ser assim, eu penso que deveria ser assado. Então, todas os acontecimentos, né, polêmicos geram uma divergência muito grande, geram um conflito muito grande. Então, de onde surge o conflito? Da ideia diferente, do pensamento diferente.
E aí, muitas vezes, eu não consigo lidar. O que eu faço? Eu quero que a outra pessoa pense igual eu. Então, quais são, né, os tipos mais comuns de conflitos? Então, nós temos os nossos conflitos internos, que está relacionado com o sentimento. Como eu falei no começo do vídeo, eu penso de forma diferente da minha mãe. A minha mãe tem uma crença, tem uma forma de chegar à vida. E quando eu discordo da minha mãe, quando eu brigo com a minha mãe, às vezes por causa disso, que sentimento que eu tenho? O sentimento de culpa, de tristeza, de angústia. Poxa, eu estou brigando com a minha mãe, estou me desentendendo com a minha mãe, com os meus irmãos. Pô, eu não consigo me dar bem com a minha irmã, não consigo lidar bem com o meu irmão, porque eles pensam de forma diferente. A gente começa uma conversa e daqui a pouco a coisa começa a briga, né? Aquela discussão, aquele desentendimento. Então isso, muitas vezes, é algo interno. Nós temos conflitos internos com nós mesmos. Quando eu acordo, eu tenho fluxo de pensamento. Então, como a gente falou, baseado naquilo que é importante para mim. Então, eu vou criando, com o passar do tempo, a gente vai criando novas crenças. A gente vai criando novos condicionamentos. E quanto mais eu estou aberto para isso, quanto mais eu busco uma forma de entender tudo isso, isso vai diminuindo os conflitos internos que nós temos.